então vamos começar a correção da prova 2025.1. A questão número 1 fala de um homem de 62 anos que vai à UPA, referindo cansaço e tontura ao se levantar há 2 semanas. Ele nega outras queixas, comorbidades ou cirurgias prévias, assim como o uso de medicamentos. Ao exame físico, apresenta-se corado, hidratado, lúcido, orientado em tempo e espaço. Pressão arterial 120/70, frequência cardíaca 45 batimentos por minuto, ou seja, frequência cardíaca diminuída, o paciente está com uma bradicardia. Saturação 96 ok, ritmo cardíaco regular sem turgência jugular, murmúrio vesicular fisiológico sem ruídos acessórios, enchimento capilar de 2 segundos. Então, aqui o que nós temos de alteração é um idoso que tem 62 anos, está com tontura ao se levantar 2 semanas, pressão arterial ok, o paciente está com uma bradicardia. Então, aqui eles trouxeram para nós o eletro e eu trouxe aqui a explicação. Então, aqui nós temos as taquiarritmias, elas são muito mais cobradas do que as bradiarritmias. Eu acho que tiveram só no máximo 3 questões de bradiarritmias no Revalido até agora, se eu não me engano. Mas assim, estourando 5, mas eu nem creio que foi 5. Mas, então, nessa prova aparece, então a gente precisa saber. Nós temos 4 tipos de bradiarritmias. Primeiro grau, segundo grau, que tem 2 tipos, e o terceiro grau. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau, o que vai acontecer? Vai acontecer um prolongamento do intervalo PR, ou seja, aqui nós temos a onda P e aqui nós temos o QRS. Esse espaço entre a onda P e o QRS, esse espaço PR, ele vai estar prolongado, certo? Mais do que 5 quadradinhos. Ele é benigno e a gente não precisa fazer nada com esse paciente, somente ali a monitorização. O bloqueio atrioventricular de segundo grau, aí já vai ser um pouco diferente. Vai haver o aumento progressivo do intervalo PR. Olha aqui, ó, aqui tem um tamanho, aqui o intervalo está um pouco maior, aqui já aumentou mais o intervalo, até que vai ter uma onda P que não vai conduzir. Então, aqui nós temos a onda P e o QRS. Aqui está o tamanho do intervalo PR. Aqui mais uma onda P, mais um QRS. Aqui o intervalo PR já está prolongado. Aqui mais uma onda P e aqui já tem um prolongamento muito maior. Até que nós temos uma onda P que não é seguida de QRS. Esse ele é benigno. O bloqueio atrioventricular, então esse é o MOBITS 1. O bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 2, o intervalo PR não vai estar prolongado. O intervalo PR ele vai ser fixo, sempre do mesmo tamanho. Porém, vai ter um bloqueio súbito, ou seja, aqui o intervalo normal, até que nós temos uma onda P que não é seguida de QRS. Então, lembrando, no bloqueio atrioventricular de primeiro grau, tem aumento do intervalo PR, porém, todas as ondas P elas serão seguidas de QRS. No bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 1, vai ter um prolongamento do intervalo PR. O intervalo PR ele vai aqui aumentando, até que nós teremos uma onda P que não vai ser seguida de um QRS, que não vai ter a condução no caso. No bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 2, o intervalo PR ele vai ser fixo. Aqui o mesmo tamanho, porém nós temos uma onda P que não tem um QRS depois dela. E nós temos o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, em que vamos dizer que é um ECG, eu falo que é um ECG feio, que é um ECG que está desorganizado. As ondas P, então aqui não vai ter condução atrioventricular e vai ser então um eletrocardiograma desorganizado, onde as ondas P elas não vão ter correlação nenhuma com o QRS. Porque aqui ó, nós temos onda P, QRS, aqui mais uma onda P, QRS, uma onda P que não segue de QRS, aqui nós temos mais um QRS. Então,
as ondas P, elas não vão ter nenhuma relação, não tem correlação com os QRS. E lembrando que no bloqueio atrioventricular MOBITS 2 e bloqueio atrioventricular grau 3, esses dois pacientes eles vão receber marca-passo definitivo, certo? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, isso aqui, que se eu fosse vocês, eu escreveria e anotaria no post-it. Depois eu vou enviar, no final da aula eu vou enviar esse PDF para vocês, ok? Que são os 5 Ds da instabilidade. Quando o paciente apresentar algum desses Ds aqui, isso significa que o paciente está com uma instabilidade hemodinâmica. Quando o paciente tem algum desses Ds aqui, que eu já vou falar quais são, mas vocês estão vendo. Quando o paciente tem algum desses Ds e o paciente tem uma bradicardia, então uma bradicardia com instabilidade hemodinâmica, o paciente vai receber atropina, certo? Então, quais são os 5 Ds da instabilidade? Dispneia, dor torácica, diminuição do nível de consciência, diminuição da pressão arterial, paciente com hipotensão, e desmaio. Então, vamos voltar para a questão. Aqui, como eu disse, a única alteração que o paciente tem, ele está com cansaço, tontura e uma bradicardia. Ou seja, o paciente não tem nenhum D da instabilidade. Então, o paciente ele está estável hemodinamicamente. Ou seja, sem olhar para o eletrocardiograma, eu já identifiquei que o paciente não precisará de atropina. Com isso, eu já vou descartar a letra C e a letra D, que falam atropina. Então, paciente com uma bradicardia sem nenhum D da instabilidade, ele não vai precisar receber atropina. Se ele tivesse algum dos 5 Ds, aí ele iria receber atropina. Paciente com bradicardia mais instabilidade hemodinâmica, o paciente vai receber atropina, certo? Então, aqui nós temos o eletrocardiograma, deixa eu aumentar aqui, o eletrocardiograma desse paciente. Aqui vocês conseguem ver, vamos ver essa parte aqui, que é aqui tem D1, D2, D3, aqui o D1, você vê que o paciente aqui, ele tá, por exemplo, com uma onda P, um QRS, aqui eu creio que seria uma onda T apiculada, uma onda P, um QRS invertido. Então, você vê que nem toda onda P, ela está sendo seguida de QRS. Olha aqui, uma onda P que não é seguida de QRS. Então, é um eletrocardiograma que ele está bagunçado, onde as ondas P's, elas não têm correlação com os QRS. Ou seja, o paciente, ele está com um bloqueio auriculoventricular total. Vamos relembrar, então, como que era o bloqueio auriculoventricular grau 1. Grau 1 e grau 2 que não vão receber o marca-passo transcutâneo definitivo que seja. Aqui nós temos o bloqueio auriculoventricular primeiro grau. Toda onda P é seguida de QRS, certo? E no bloqueio auriculoventricular MOBITS 1, vai ter um prolongamento do intervalo PR até que um QRS não vai conduzir. E aqui nós temos, por exemplo, aqui uma onda P que não está sendo seguida de QRS. Mas nós não estamos vendo um prolongamento. Nós estamos vendo várias ondas P's que não levam a QRS, ou seja, uma desorganização nesse eletrocardiograma. Então, o que nós vamos fazer com esse paciente? Conceder alta médica? Não, o paciente com bloqueio auriculoventricular, ele irá receber um marca-passo transcutâneo. Alternativa B, monitorizar o paciente. Certo, a gente precisa manter a monitorização contínua, porque o paciente pode apresentar uma instabilidade hemodinâmica, que aqui no caso ele ainda não tem. Monitorizar o paciente, solicitar marca-passo transcutâneo e aguardar a avaliação do cardiologista. Essa é a alternativa correta. Então, questão 1, alternativa correta, letra B. As pessoas que estão novas aqui sempre vão me ouvir falar algo,
que nas questões, não é simplesmente você fazer 200 questões por dia. Eu falo que você tem que estudar por questões, ou seja, aprender o padrão das questões. E aqui nós vamos ter um padrão de questão que vale tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Nas estações vocês vão ver que o paciente vai chegar dessa mesma maneira. Questão 2. Um homem de 42 anos em uso crônico de anti-inflamatório não esteroide por doença reumática. Dá entrada ao pronto-socorro com 6 horas de evolução de dor epigástrica de forte intensidade. Aqui eu já tenho o diagnóstico do paciente. Anotem isso. Quando nós temos uma questão, ou quando você estiver indo para a segunda fase, um paciente com dor abdominal e que a questão deixa claro que o paciente faz uso crônico de analgésicos, de anti-inflamatório não esteroidal ARNIS, o que é que esse paciente está tendo? Uma úlcera gástrica perfurada. Vamos continuar. Frequência cardíaca aumentada, o paciente está taquicárdico, pressão arterial diminuída, hipotenso, o paciente está com uma instabilidade hemodinâmica, frequência respiratória 22, temperatura 36,5 ao exame físico. Abdômen tenso com descompressão brusca nos 4 quadrantes. O paciente está com uma peritonite. Esse paciente vai precisar ser levado à cirurgia. O hemograma apresenta valores de normalidade. Tomografia de abdômen evidencia líquido livre intraperitoneal com ar no recesso hepatofrênico. Nesse caso, a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica. Então, um paciente com dor abdominal mais uso crônico de anti-inflamatório não esteroidal, o paciente está com uma úlcera gástrica perfurada. E por que isso acontece? Os ARNIs, eles vão inibir as enzimas COX, principalmente a COX-1. O que vai acontecer? Vai ter uma diminuição das prostaglandinas. As prostaglandinas, elas são protetoras da mucosa gástrica. Então, eu tô dando, o paciente está ali todo dia tomando, o paciente está com uma lombalgia, uma hernia de disco. Todo dia ele está tomando ARNIS. Todos os dias esses ARNIS estão diminuindo as prostaglandinas. Por isso que o paciente tem diminuição da dor. Então, essa diminuição das prostaglandinas, que são, as prostaglandinas, elas são protetoras da mucosa gástrica. Então, se todo dia eu estou tomando um medicamento que está diminuindo justamente quem protege a minha mucosa gástrica, o que vai acontecer? Vai ter a regeneração celular vai estar diminuída, o muco que protege o estômago vai estar diminuído, porém o ácido gástrico que ele está ali sendo produzido, ele continua atuando. E isso vai levar a uma lesão da mucosa gástrica, o que favorece o surgimento de úlceras. E se o paciente está todo dia tomando esse medicamento, a cada dia essa mucosa ela vem sendo lesionada. Essa mucosa vai tendo lesões cada vez mais profundas. Isso acaba gerando uma úlcera gástrica perfurada. Isso não é cobrado, mas é só para que vocês entendam por que é que isso acontece. Então, dor abdominal mais uso crônico de ARNIS, pensar em úlcera gástrica perfurada. Pancreatite, a pancreatite, a dor, as questões trazem que a dor está em hemiabdômen agudo superior, certo? A dor pode estar em epigástrio, sim, mas também eles trazem a dor em mais algum dos quadrantes, certo? Que creio que seria a principal, assim, que as pessoas mais acabaram se confundindo, certo? Colecistite, não, a colecistite teria uma dor mais também em hipocôndrio direito, por exemplo. E diverticulite aguda, onde que é a dor da diverticulite aguda? Fossa ilíaca esquerda, certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se tiver, pode abrir o microfone e falar. Senão, nós seguimos. Questão 3, amenorreias, um tema muito cobrado que muitas provas seguidas
está aparecendo esse tema. Então, vamos lá. Menina de 7 anos e 6 meses é encaminhada ao ambulatório de pediatria, porque sua família percebeu surgimento do broto mamário há 3 meses. O que é que significa esse surgimento do broto mamário? Essa menina, ela já está desenvolvendo características sexuais secundárias, caracteres sexuais secundários. O que é que isso significa? Que essa menina, ela já está na puberdade. Qual é a idade que começa a puberdade nas meninas? 8 anos. Então, se essa paciente está com um broto mamário, sinal de puberdade, com 7 anos e 6 meses, essa puberdade, ela é precoce. Então, lembrando, puberdade nas meninas a partir dos 8 anos e a puberdade nos meninos é a partir dos 9 anos, certo? Exame físico revela estadio puberal M2P1, e sua estatura está próximo ao score Z mais 2 para a idade, com peso em score Z0. Um exame de radiografia simples de punho solicitado pelo médico de atenção primária mostra idade óssea compatível com 9 anos e 6 meses, ou seja, a idade óssea dessa paciente está há 2 anos à frente do que a idade cronológica dela, certo? Ou seja, a paciente ela está com uma alteração no crescimento, um crescimento ósseo acelerado. Considerando essa situação, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica, seguida de sua justificativa. Então, vamos lá. Como eu já disse, essa paciente ela está com uma puberdade precoce, certo? E a idade óssea está muito avançada. Telarca isolada precoce, não, gente. Ela não tem, ela tem, além da telarca, que é o desenvolvimento das mamas, ela também tem uma idade óssea aumentada. A alternativa segue. Pois a diferença entre a idade óssea e a idade cronológica não é significativa, errado. A diferença da idade óssea e da idade cronológica é de 2 anos. Isso é muito significativo, sim. Certo? Então, a alternativa B, errada. A alternativa C, telarca isolada precoce, pois o crescimento das mamas foi um achado isolado na investigação da paciente? Não. Além do crescimento, do desenvolvimento das mamas, que está surgindo um broto mamário há 3 meses, essa paciente também tem uma idade óssea avançada. Desenvolvimento das mamas não foi o único achado que foi encontrado, certo? Alternativa C, errada. Alternativa D, puberdade precoce central, certo? Pois além da telarca, há sinais de pubarca, não, gente. Aqui, ó, a letra, aqui na linha 4, M2P1. Esse P1 que significa a pubarca, só que lembrando que esse estadiamento puberal, ele não começa em 0. Ele sempre vai começar em 1. Então, M2 já significa que já está tendo desenvolvimento, porém P1 não. Então, a paciente ela não está com sinais de pubarca. A pubarca é como se estivesse 0, mas lembrando que começa no 1, certo? Então, a alternativa D é errada, porque ela não tem sinal de pubarca. A pubarca não começou ainda. A alternativa A, puberdade precoce central, certo? Pois o crescimento das mamas está associado ao avanço da idade óssea, certo? O que acontece? A idade óssea avançada, ela indica que o quê? Que a paciente ela está tendo exposição aos hormônios sexuais. Isso ocorre porque teve uma ativação do eixo hipotálamo, hipófise, gônada, certo? Então, por isso que o crescimento das mamas está associado ao avanço da idade óssea.
Por que a idade óssea está crescendo? Porque a paciente já está exposta, o corpo dela já está produzindo os hormônios sexuais, certo? A alternativa, questão 3, a alternativa correta, letra A. Questão número 4, que fala de um sangramento da primeira metade. Primigesta, 25 anos, procura atendimento de ginecologia obstetrícia com história de atraso menstrual e resultado de beta-HCG quantitativo de valor de 10 mil realizado há 2 dias. Então, a paciente está com uma gravidez. Não se recorda da data da última menstruação. Lembrando que paciente jovem que não lembra da data da última menstruação ou está com a menstruação atrasada, nós precisamos sempre pedir um beta-HCG, porque essa paciente ela pode estar grávida. Mulher em idade fértil com o ciclo menstrual atrasado, não lembra a data, pensar que a paciente pode estar gestante, sempre será a primeira coisa a ser descartada. Queixa-se de sangramento vaginal em pequena quantidade, que já dura 3 dias. Ao exame especular, nota-se presença de sangramento vivo em pequena quantidade e ao toque percebe-se colo uterino fechado. Solicitado beta-HCG no dia da consulta, com resultado de 23.400. Então, o beta-HCG da paciente está aumentando, significando então que essa paciente está grávida. Como ela não se recorda da data da última menstruação, então a gente vai pensar em um sangramento da primeira metade. Os sangramentos da primeira metade, mais que o revalida da cobra, são a gestação ectópica e os tipos de aborto espontâneo, certo? A partir desses dados, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o diagnóstico desse caso e a conduta adequada. Então, vamos lá. Alternativa A, gestação ectópica. Por que nós não vamos pensar em gestação ectópica aqui nessa questão? Se a questão estivesse se tratando de gestação ectópica, ela traria alguns outros sinais. A questão estaria escrito outras coisas, como, por exemplo, dor abdominal significativa. A paciente vai ter uma dor abdominal bem significativa mesmo. A questão pode trazer... gente, tem o microfone ligado, cuidado. A questão pode trazer uma ultrassonografia. Aí a ultrassonografia vai estar escrito que ausência de gestação tópica, ou pode estar escrito também que a ultrassonografia mostra uma gestação ectópica. Também as questões gostam de trazer é que a paciente com gestação ectópica, ela tem dor à palpação anexial unilateral. Então, quando o médico faz a palpação, quando o médico faz o toque vaginal e a palpação dos anexos, vai ter dor uma dor significativa de um lado, certo? Porque a gestação ectópica ela vai ocorrer somente de um lado. Então, a alternativa A é errada, porque aqui não tem uma dor abdominal significativa, não tem uma dor unilateral, não tem um anexo que tem uma dor significativa, não tem uma ultrassonografia que diz que tem uma gestação ectópica ou sem gestação tópica, então nós descartamos a gestação ectópica. Alternativa B, ameaça de aborto, C, aborto incompleto e D, aborto em evolução. Aí eu trouxe aqui, para que a gente consiga entender, então, aqui tem os tipos, depois eu vou mandar para vocês, né? Aqui tem os tipos de aborto espontâneo e aqui nós temos qual vai ser a clínica e qual a característica do colo, que é algo que eu gosto de observar, de ver sempre, porque quando eu vejo se o colo está aberto ou fechado, eu já consigo descartar algumas alternativas. Então, a ameaça de aborto tem o colo fechado, o abortamento completo também tem o colo fechado
E o abortamento retido também tem o colo fechado, certo? O restante vai ter o colo aberto. Então, a ameaça de aborto, abortamento completo e aborto retido. E aqui a questão diz que a paciente tem o colo uterino fechado. Então, aborto incompleto não pode ser, porque o aborto incompleto tem o colo aberto. Aborto em evolução também não pode ser, porque o aborto em evolução, a paciente teria o colo aberto. Qual a alternativa correta? Ameaça de aborto e repouso relativo. Então, quais tem o colo aberto e quais tem o colo fechado, eu decorei, porque assim a gente já consegue descartar várias alternativas. E aí depois vocês deem uma lida na tabela pra ver assim, não digo assim, gente, decorar a tabela, não. Mas vocês vão dando uma lida hoje, amanhã, depois. E aí vai ficar gravado as diferenças delas, certo? Questão 5. A médica que trabalha em uma penitenciária avalia homem de 26 anos, com 98 quilos, que relata compartilhar a cela com 12 pessoas, a qual comportaria no máximo 5. Ou seja, esse homem de 26 anos, ele reside, certo? Num local com aglomeração. Tem mais que o dobro de pessoas que a cela comporta. O paciente queixa-se de prurido cutâneo há 2 dias com piora no período noturno. Ao exame físico, a médica identifica pápulas eritematosas com escoriações em região de prega, em braços e em região de joelhos. O que esse paciente tem? Ele está tendo uma escabiose. Então, qual que é o padrão das questões que trazem escabiose? Um local aglomerado, mas pode ser que não seja um local aglomerado, mas geralmente traz. Então, escabiose, um local que tem aglomeração de pessoas. E como é característica clínica do paciente com escabiose? Prurido cutâneo que piora à noite e o paciente vai ter pápulas eritematosas em regiões de dobra, então nas regiões de prega de braço e na região posterior do joelho. Como que é tratada a escabiose? A escabiose, ela vai ser tratada da seguinte maneira: ivermectina, então, para o paciente e para todos os que estão na mesma cela, para todos os que estão nessa aglomeração. A dose da ivermectina, ela vai ser conforme o peso, não é uma dose fixa. Então, a dose vai ser calculada de acordo com o peso. E além do medicamento que é a ivermectina, também é necessário aumentar a limpeza do ambiente, aumentar a limpeza também das roupas de cama e das roupas pessoais de cada um, certo? Então, vamos para as alternativas. Restrição de visita aos detentos, não. Essa não é uma medida da escabiose. Isolamento dos casos nas celas, não. Esses pacientes não precisam ficar isolados. Sem permissão de saída? Errado. Uso de ivermectina, 6 mg, um comprimido via oral, repetindo em 15 dias para todos da cela. O medicamento tá certo. Repetir em 15 dias para todos da cela, certo? Porém, aqui faltou, está errado que eles colocaram 6 mg. O certo é que a ivermectina, ela vai ser conforme o peso. Então, faltou essa informação. Deveria ser escrito ivermectina, 6 mg, dose conforme o peso. Então, alternativa A, errada. Alternativa B. Isolamento dos casos na enfermaria da unidade? Errado. Não precisa fazer isolamento dos casos. Lavagem frequente das roupas de cama, banho, vestuário, com água quente, pelo menos a 30 graus Celsius. Para começar aqui, 30 graus Celsius nem é tão quente assim, certo? Uso de sprays, inseticidas e fumigantes, não. Isso não é usado na escabiose. Errado. Letra B, errada.
Letra C. Realização de palestras educativas para os detentos sobre medidas preventivas e aumento do tempo de banho de sol. Uso de fluconazol. Não, errado. Medicamento é a ivermectina. Alternativa D, errada. Perdão, alternativa C, errada. Alternativa D. Incremento da frequência de limpeza geral da unidade e higienização adequada das roupas de uso pessoal, de cama e de banho, certo? Ivermectina 6 mg, dose conforme o peso, repetindo em 15 dias para todos da cela. Essa é a alternativa correta. Então, relembrando, escabiose, típico de locais que tem aglomeração. O paciente vai ter prurido cutâneo, que piora à noite. As lesões são pápulas, eritematosas, principalmente em região de dobra, atrás na prega dos braços, região posterior do joelho, certo? E o tratamento, ivermectina, 6 mg, dose conforme o peso, para todos da cela, todos que estão nessa aglomeração, melhorar a limpeza do ambiente, das roupas de cama e das roupas de banho de uso pessoal. Questão 5, a alternativa correta, letra D. Questão 6. Mulher, 38 anos, com deficiência congênita de IgA, é atendida no ambulatório de clínica médica devido a insucesso terapêutico no tratamento de infecção por Helicobacter pylori. Apresenta diagnóstico de úlcera duodenal, tendo sido prescrito omeprazol, amoxicilina e claritromicina. Então, tratamento aí de primeira linha clássico, né? Apesar da melhora clínica, observou-se persistência da infecção em teste respiratório com carbono marcado, né? Atribuiu-se o insucesso terapêutico ao uso recorrente de macrolídeos e fluoroquinolonas. Nesse caso, deve-se prescrever. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma paciente que foi tratada porque ela está com uma infecção por H. pylori. Primeiro foi prescrito omeprazol, amoxicilina e claritromicina. Porém, quando ela fez o exame de controle de cura com o teste respiratório com carbono marcado, não foi verificado então nesse teste que esse tratamento ele não resolveu essa infecção. E por que ele não teve sucesso terapêutico nesse tratamento? Porque a paciente ela fazia o uso recorrente de macrolídeos e fluoroquinolonas. A paciente gostava aí, né, de usar um antibiótico indiscriminadamente. O macrolídeo qual é? É a claritromicina e a fluoroquinolona. Aqui seria um exemplo, o levofloxacino. A alternativa A, pantoprazol, que é um IBP, amoxicilina, levofloxacino por 7 dias, não. Essa paciente, ela diz que, a questão diz o quê? Que a paciente faz uso recorrente de macrolídeos e fluoroquinolona. Então, nós temos que marcar a alternativa que não contenha nenhum desses. Então, levofloxacino é um tipo de fluoroquinolona. A alternativa A, errada. A alternativa B, omeprazol, claritromicina, não, claritromicina é um tipo de macrolídeo. E levofloxacino também não podemos usar. Aqui o tempo está certo. A alternativa C, omeprazol, certo? Omeprazol é um IBP, e lembrando que no tratamento do H. pylori é usado um IBP. Substrato de bismuto coloidal, certo? Doxiciclina e metronidazol por 14 dias. Essa é a alternativa correta. Então, quando nós temos falha no tratamento com a claritromicina,
que é usado? O esquema quádruplo com bismuto por 14 dias, que é o que essa alternativa C trouxe. A alternativa D, pantoprazol, substrato de bismuto coloidal, furazolidona e levofloxacino. Não, a paciente não pode usar o levofloxacino. Então, todas as alternativas que trazem levofloxacino estão erradas. Estou repetindo. Paciente que teve falha no tratamento com a claritromicina, nós vamos usar o esquema quádruplo com bismuto coloidal, certo? Então, questão 6, alternativa correta, letra C. Questão 7 foi anulada. Questão 8. Adolescente de 12 anos é levada à UPA devido a um quadro de dor abdominal iniciada há um dia. A dor era mais difusa inicialmente, mas após algumas horas de evolução, passou a concentrar-se na fossa ilíaca direita. Quando as questões trazem dor abdominal na fossa ilíaca direita, o que é que nós precisamos pensar? Em apendicite, certo? Principalmente quando for homem, gente. Isso vale para a vida de vocês, para as provas e para a vida. Dor na fossa ilíaca direita, principalmente. Isso quer dizer que as mulheres não têm? Não. Quer dizer que quando uma mulher tem dor na fossa ilíaca direita, nós pensamos em apendicite? Sim. Porém, nós também precisamos pensar podemos pensar, por exemplo, numa gestação ectópica, numa ameaça de aborto, né? Se a paciente está com sangramento, se é uma paciente gestante ou com a menstruação atrasada. Dor fossa ilíaca direita na mulher também, nós podemos pensar numa doença pélvica inflamatória. Porém, até que se prove o contrário no homem, nós devemos pensar numa apendicite. Dor abdominal na fossa ilíaca direita, pensar em apendicite, tornando-se mais intensa. Além disso, o jovem apresentou vômitos de conteúdo bilioso e inapetência. Ao exame físico abdominal, apresenta defesa palpação e descompressão brusca dolorosa. O que é que esse paciente está tendo? Ele está com uma peritonite, certo? A partir desse caso, assinale a alternativa que apresenta a indicação para que esse paciente seja avaliado por uma equipe cirúrgica. Então, eu estou pensando em apendicite. Qual dado que a questão me trouxe que seria indicativo que eu chame, que o paciente precise passar pela avaliação de um cirurgião, da equipe cirúrgica? A alternativa A, dor abdominal difusa? Não. Uma dor abdominal difusa isoladamente, ela não indica que o paciente precisa ser avaliado por cirurgião, certo? Descompressão brusca dolorosa, isso sim, por quê? Porque o paciente, ele está com uma peritonite, ele está com algum extravasamento ali que está, ele está com uma inflamação ou uma infecção que está causando a irritação do peritônio. Por isso que quando é feito a palpação, a descompressão brusca, ela é dolorosa. Isso indica que o paciente, então, tá com uma irritação ali peritoneal. E aí o paciente precisa ser avaliado por cirurgião, porque possivelmente precisará de uma cirurgia. Dor abdominal associada a vômito. Gente, até uma gastroenterite pode causar dor abdominal associada a vômito. Então, isoladamente, isso não é um critério para que seja avaliado por cirurgiões. Então, a alternativa C errada. A alternativa D. Massa palpável em fossa ilíaca direita. Uma massa palpável na fossa ilíaca direita poderia indicar, por exemplo, um plastrão nessa massa, mas não necessariamente indica uma avaliação por cirurgião. O que é o correto aqui é a descompressão brusca dolorosa. O paciente está com uma peritonite, então precisa ser avaliado por
pelo cirurgião, pela equipe cirúrgica, ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Então, seguimos. Alternativa não. Questão 9. Gestante de 39 anos, 12 semanas de gestação, comparece à primeira consulta de pré-natal na atenção primária. A paciente é hipertensa crônica há 2 anos. Faz uso de losartana e apresenta IMC de 35. O IMC está aumentado. Encontra-se assintomática. Considerando esse contexto, assinale a conduta inicial e a avaliação a ser realizada. Então, quando nós temos uma paciente que ou ela tem uma hipertensão crônica, ou seja, alguma síndrome, que seja uma síndrome hipertensiva da gestação, qual o medicamento que nós iremos usar na gestante, qual o antihipertensivo da gestante, nós precisamos introduzir a metildopa, certo? Essa paciente que é hipertensa crônica que está usando losartana não é recomendado na gestação. Então, nós iremos suspender a losartana, mas não somente suspender, porque essa paciente ela é hipertensa crônica. Nós vamos suspender a losartana e substituir por um outro antihipertensivo que seja adequado para a gestação. Então, vamos de baixo para cima. É a alternativa D. Manter losartana, errado, como eu disse. Antihipertensivo da gestante, no INEP, é o metildopa, certo? Então, manter losartana, não. Suspender losartana, certo. Indicar avaliação cardiológica detalhada. E cadê o novo antihipertensivo dessa gestante? Somente suspender está errado. Nós vamos suspender e começar outro. Então, alternativa C, errado. Alternativa B. Manter losartana, errado. Iniciar aspirina, não, gente. Manter losartana está errado. A aspirina, sim, podemos começar por quê? Porque uma paciente que tem hipertensão crônica é um grande fator de risco para que essa paciente apresente pré-eclâmpsia, certo? Então, a paciente que vai precisar receber, então, a aspirina. Mas a B está errada porque não suspende a losartana. Alternativa A, suspender a losartana, certo. Iniciar metildopa, certo. Suspendeu a losartana, que não é seguro para gestante, e iniciou um novo antihipertensivo. E a aspirina, certo, por quê? A aspirina é usada em gestantes que têm alto risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Então, uma paciente uma paciente com hipertensão crônica vai receber a profilaxia com aspirina. Outro caso, uma gestante que teve pré-eclâmpsia ou eclâmpsia em uma gestação anterior também vai receber a aspirina, certo? Realizar pesquisa de lesão de órgãos-alvo. Esse é o correto. Quando nós temos diagnóstico de hipertensão, tanto na gestação ou uma hipertensão crônica, uma hipertensão que surgiu antes da gestação, nós precisamos verificar se essa paciente não tem lesão de órgãos-alvo. Então, questão 9, alternativa correta A. Questão 10. Mulher de 34 anos com 4 filhos, desempregada, comparece à UBS com queixa de atraso menstrual de 1 mês. Durante a consulta, a paciente relata que está muito aflita por ter realizado um teste de gravidez cujo resultado foi positivo. Afirma que compareceu à consulta porque não deseja essa gravidez. Quando questionada, a paciente nega qualquer situação de violência sexual. Então, vamos lá. Uma mulher de
34 anos, desempregada, está com um atraso menstrual, o paciente fez um teste de gravidez e foi positivo. Qual é o motivo de consulta dessa mulher? Compareceu à consulta porque não deseja essa gravidez. Quando um médico vai atender um paciente, ele precisa se concentrar no motivo de consulta dessa mulher. Essa mulher, ela não quer essa gravidez. Então, nós vamos responder essa questão com base nisso. Ela não quer a gravidez. Não deseja esse filho. Quando questionada, a paciente nega qualquer situação de violência sexual, ou seja, essa paciente não tem direito a um aborto legal. Quais são as indicações de aborto legal no Brasil? São 3. Quando uma gestação decorrente de violência sexual, ou uma gestação com feto anencefalia, também a paciente tem direito de fazer o aborto. E o terceiro caso é quando para salvar a vida da mãe. Então, para salvar a vida da mãe é permitido que seja feito um aborto, certo? Nesse caso, além de acolher e acalmar a paciente, a melhor abordagem a ser realizada pelo médico deve ser: alternativa A, iniciar o pré-natal regular, mencionando a possibilidade de entrega voluntária da criança para adoção após seu nascimento. Iniciar essa alternativa, como se ela não está focada na queixa que a paciente trouxe, não está focada no motivo de consulta da paciente, que é: não desejo essa gravidez, não quero esse filho. Então, iniciar o pré-natal regular não é o melhor a ser feito. Mencionando a possibilidade de entrega voluntária da criança, também não é aconselhado assim que um médico fale isso assim, logo de cara, né? Então, essa alternativa está errada. Letra B. Desencorajar a paciente a realização de um aborto, apesar da paciente ter direito, paciente não tem direito de fazer o aborto. Por quê? Gestação gestação não está colocando a vida dela em risco, não é uma gestação decorrente de violência e o feto não é anencefálico, certo? A alternativa B, errada. A alternativa C. Assegurar o direito às informações clínicas e legais adequadas, certo? Garantir o sigilo e informar sobre sintomas que justifiquem a busca de atendimento médico em caso de realização de um aborto inseguro. Eu sei que poucas pessoas marcaram essa alternativa, porque parece assim, mas se eu falar para minha paciente, se você fizer um aborto, ou melhor, nos casos que você fizer um aborto inseguro, você precisa consultar, por exemplo, se você tiver muito sangramento, se você tiver algum sinal de infecção, febre. Parece que, de certa maneira, nós estaríamos incentivando com que essa paciente fizesse esse aborto, mas não. Vou repetir. A alternativa, ela se concentra no motivo de consulta. Essa paciente não quer essa gravidez, ou seja, ela tem grande chance de ela mesma fazer um aborto numa clínica ilegal que seja. Então, nós precisamos garantir o sigilo médico, assegurar direito às informações clínicas e legais, e que caso essa paciente dizer quais sintomas que justificariam que ela busque um atendimento médico se ela realizasse um aborto inseguro, certo? Essa é a alternativa correta. D. Questionar abertamente sobre a intenção de abortar sem julgamento e informá-la que tem a obrigação ética de fazer um boletim de ocorrência caso o aborto venha a ser realizado errado. Não é função do médico o médico não vai fazer um boletim de ocorrência se vier uma paciente que fez um aborto, certo? Então, o médico não faz BO nesses casos. A alternativa correta da questão 10 é a letra C. Questão 11. Mulher de 45 anos vai ao UBS reportando dificuldade para reduzir o consumo de cigarros.
refere fumar 20 cigarros por dia desde os 20 anos e que já tentou interromper o uso várias vezes. Relata ainda irritação e ansiedade quando reduz o consumo de tabaco. Diante desse caso, o plano terapêutico adequado para essa paciente consiste em, então, a paciente, mulher, 45 anos, que vai ao UBS porque está com dificuldade para reduzir o número de cigarros. Qual é o plano terapêutico para uma paciente que tem essa dependência de uma paciente que é um tabagista? O que é que nós vamos fazer? Reposição de nicotina com redução gradual da dose? Não, por quê? Reposição de nicotina está certo, só que nos pacientes que têm o desejo de cessar o tabagismo, além da reposição de nicotina, nós iremos também recomendar que esse paciente faça terapia cognitivo-comportamental. Então, a A não está certa porque ela está incorreta. A A não está certa porque ela está incompleta, certo? Reposição de nicotina, certo. Redução gradual da dose, certo. Mas está faltando a terapia cognitivo-comportamental. Alternativa B. Terapia cognitivo-comportamental, certo, que é feito com um psicólogo, associada à reposição de nicotina. Essa é a alternativa que está certa, que está completa. C. Terapia cognitivo-comportamental, certo. Cessação imediata do tabagismo, errado, gente. Se nós falarmos para o paciente que você precisa parar imediatamente de fumar, uma cessação imediata não tem uma boa adesão do paciente. Por que é feita a reposição de nicotina? Porque aquilo faz falta para o paciente. Então, você pensa que tem pessoas que fumam a cada 2 horas. Eu conheço uma pessoa que a cada 2 horas ela fuma. Uma colega minha não conseguia ficar 3 horas numa, ela precisava sair para fumar. Então, você fala de um dia para o outro, para de fumar completamente, não terá uma boa adesão. Então, o certo é redução gradual da dose. Eu tava quase expondo as pessoas. Brincando. Alternativa D. Prescrição de benzodiazepínico, errado. Benzodiazepínico não é usado no tratamento de cessação do tabagismo. Qual que é o tratamento? Terapia cognitivo-comportamental, associado à reposição de nicotina e orientar que o paciente faça a redução gradual da dose. Alternativa correta B. Alguém escreveu alguma coisa no chat? É importante? Que eu ouvi só o barulhinho. Se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone. Então, vamos seguir. Questão 12. Recém-nascido a termo do sexo masculino, nascido de parto vaginal, Apgar 9 de 10. Apresenta salivação excessiva e muco no canto da boca após o nascimento. Durante a amamentação, apresenta regurgitação, cianose, tosse e insuficiência respiratória. Na sala de parto, não foi realizada passagem de sonda pelas narinas e pela boca. A ultrassonografia pré-natal evidencia polidrame. O que é esse polidrame? Nas gestações, normalmente, o feto ele vai acabar ingerindo, deglutindo uma quantidade ali de líquido amniótico, certo? Então, essa quantidade, ele vai ingerir uma quantidade de líquido amniótico, o que é normal. Quando a questão traz evidencia polidrame, o que significa? Que o paciente ele está com algum tipo de atresia que não está permitindo com que ele faça essa deglutição. Como ele não faz essa deglutição, como ele não ingere, o que acontece? Esse líquido amniótico, ele começa a se acumular. Por isso que vai gerar esse polidrame. Então, considerando o caso descrito, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico provável. A alternativa A, atresia esofágica. Essa é a alternativa correta. O
paciente então tá com essa atresia, ele não consegue deglutir o líquido amniótico, e esse líquido, ele não ingere tudo, né, gente? É uma parte que o feto ali, o bebê ingere. Então, esse líquido, ele começa a se acumular, gerando polidrama. Isso acontece nas atresias esofágicas. Também o que é bem característico da atresia esofágica, que o paciente apresente salivação excessiva e muco no canto da boca após o nascimento. E também durante, quando a mãe está amamentando o bebê, tem regurgitação, cianose, tosse e etc. Então, a alternativa A é errada. A alternativa B, atresia gástrica, não. O que a questão vai trazer se estivesse falando de uma atresia gástrica? O paciente que tem atresia gástrica, ele apresenta vômitos após amamentar, certo? Após o bebê mamar, ele vai ter vômitos. Aí a questão vai deixar isso muito bem claro. Vômito após a amamentação. Então, alternativa B, errada. Alternativa C, atresia intestinal. Perdão, na atresia intestinal, o que vai acontecer? O paciente vai ter distensão abdominal e vômitos biliosos, certo? Então, também está errado. A alternativa D, atresia pancreática. Gente, atresia pancreática nem é um diagnóstico conhecido, tá? Isso aí não sei, eles inventaram, mas isso aí não tem nada a ver. Então, questão 12, a alternativa correta, A. Eu achei essa questão difícil, assim. Eu acertei, mas eu achei essa questão um tanto quanto difícil. Explicando não parece fácil, né? Mas é porque eu estudei, então. Então é por isso que eu sei essa explicação, mas eu achei essa questão difícil. Mas faz parte. Questão 13. Mulher de 18 anos deu à luz a uma criança do sexo feminino Apgar 9 de 10, nascida a termo, com peso de nascimento 3,5 kg, comprimento de 50 centímetros e perímetro cefálico de 35. A criança permaneceu em aleitamento materno exclusivo desde o nascimento. Com 24 horas de vida, o médico constata a perda de 175 gramas e eliminações presentes, a paciente corada e hidratada. Nesse caso, a perda de peso em relação ao peso de nascimento então vamos lá. A criança nasceu com 3,5 kg e perdeu 175. Então, 10%. Ó, se eu consigo fazer essas contas, você também consegue, porque eu sou péssima em ser genético. E toda a família da minha mãe é ruim de matemática. Eu também sou ruim de matemática. Então, se eu consigo, você também consegue. Vamos lá. A criança nasceu com 3,5 kg. 10% de 3.500 é quanto? 350. É só riscar o zero aqui que você vai ter 350. Então, 350 significa 10%. Então, metade de 350 dá quanto? É 175, né? Eu acho que é. Se não for, paciência. Então, vamos lá. Tá perto de... isso aqui é praticamente como se fosse a metade de 350, certo? 15% não, gente. 15% seria quanto? 350 mais metade de 350. Então, aqui está muito próximo de... Isso aqui, na verdade, é 5%, né? Agora que eu preciso 5%. Então, vamos lá. 15%? Não, 15% não. Então, assim, é normal que o paciente, que o feto ali, o bebê, ele vai perder até 10% do peso do nascimento. E logo nos primeiros dias ali, ele vai recuperar esse peso. Então, isso é normal e esperado. Então, uma perda de 5% está dentro da normalidade. Então, a alternativa correta A, perdeu 5%, o que não é motivo de preocupação. Sim, então, a certa. D, 5%, mas não deveria estar acontecendo nesse momento, não. É normal que nos primeiros dias o bebê perca um pouco de peso com relação ao nascimento, mas logo ele vai recuperar esse peso, certo? Questão 13, a alternativa correta A. Questão 14, de terapia de reposição hormonal. Tema que cai bastante também.
Paciente de 49 anos procura atendimento médico relatando que há um mês não consegue dormir adequadamente por causa de intensas ondas de calor. O que é isso? Fogacho, né? O que a deixa cansada, irritada e deprimida. Relata dispareunia de penetração e vagina seca. Dispareunia de penetração é paciente que tem dor, que tem incômodo na relação sexual. E o paciente está com secura vaginal. Fez histerectomia e salpingo ou forectomia. Então, o paciente que tem histerectomia, o que é que ela não tem? Histerectomia, a paciente retira o útero, certo? Há 3 meses, exame anatomopatológico revelou adenomiose, hidrossalpingite em ambas as tubas uterinas, cistos de endometriose, isso aqui é importante, em ovário direito e focos de endometriose no peritônio. Nega comorbidades. Nesse caso, a conduta mais indicada é, vamos lá, é uma paciente que está no climatério, paciente que não consegue dormir direito, porque ela está tendo fogachos, que são essas ondas de calor que a paciente tem o dia inteiro. Porém, essas ondas de calor, elas costumam piorar durante a noite, o que atrapalha a paciente de dormir. A paciente está cansada, irritada, deprimida, com desconforto na relação sexual, está com a vagina seca. Então, o que nós vamos fazer para essa paciente? Nós vamos fazer a terapia de reposição hormonal. Como que é feito a terapia de reposição hormonal? Ela é feita com 2 hormônios, que são progesterona e o estrogênio. Então, eu sempre lembrava assim, o que acontece? O estrogênio, ele vai estimular o crescimento do endométrio. E por que é usada a progesterona junto? Porque a progesterona vai fazer a proteção desse endométrio. Porque se nós administrarmos somente o estrogênio, isso pode levar a que a paciente tenha sangramento uterino anormal, a paciente pode ter hiperplasia endometrial. Então, vamos lá. Terapia de reposição hormonal é feita com estrogênio mais progesterona. Porém, se a paciente tem histerectomia, ou seja, se a paciente não tem mais o útero, nós iremos usar somente o estrogênio. Por quê? Lembra que eu falei, eu sempre associei assim, ó, PP, progesterona, proteção endometrial. Se a paciente não tem mais útero, eu não preciso prescrever a progesterona, porque a progesterona não vai precisar proteger o endométrio, porque a paciente não tem mais útero. O endométrio, lembrando, que é a camada mais interna, a primeira camada ali primeira camada do útero, certo? Então, só que nós temos uma exceção. Lembra que eu falei? Paciente que não tem mais útero vai usar somente o estrogênio, com uma exceção. Se a paciente fez histerectomia, como é nessa questão, porém, se ela tiver cisto de endometriose, se a paciente tiver foco de endometriose, um histórico de ter endometriose, nós precisaremos prescrever também a progesterona. Embora que a paciente não tenha mais útero, ela vai receber a progesterona. Por quê? Porque se nós administrarmos somente o estrogênio, esses focos de endometriose, eles podem ali, digamos assim, que se ativar. Então, esses focos de endometriose, por mais que a paciente não tenha mais útero, porém o tecido é o mesmo, certo? O tecido da endometriose do útero ali é o mesmo. Então, pode ser que ocorra a ativação desses focos. Então, relembrando, terapia de reposição hormonal é feito com estrogênio e progesterona. Se a paciente não tem mais útero, é feito somente com o estrogênio, sem progesterona. Porém, nós temos uma exceção. Se a paciente tem foco de endometriose, um histórico de ter endometriose, aí mesmo que a paciente tenha histerectomia, paciente que é histerectomizada, nós iremos prescrever estrogênio mais progesterona, porque a progesterona vai fazer a proteção ali desses focos de endometriose. Espero que tenha ficado claro. Dúvidas, vocês podem perguntar. Então, vamos lá.
Nesse caso, a conduta mais indicada é fitoterápicos pelo histórico de adenomiose e endometriose? Não. Essas não são contraindicações para o uso de terapia de reposição hormonal, e os fitoterápicos, eles são medicamentos de segunda linha quando a paciente está no climatério. Então, não é o mais indicado agora. Antidepressivos tricíclicos, já que a hormonoterapia é contraindicada, não, a paciente não tem nenhuma contraindicação de hormonoterapia. Estrogenoterapia exclusiva, uma vez que a paciente passou por histerectomia, olha aqui o que eu acabei de falar. A paciente passou por histerectomia? Passou, só que ela tem focos de endometriose. Então, será estrogênio mais progesterona, por mais que a paciente não tenha mais o útero. A alternativa D, tratamento hormonal estroprogestativo, considerando que a paciente apresentou quadro de endometriose. Essa é a alternativa correta, alternativa D. 14, letra D. Eu expliquei bem porque é um tema que cai bastante, né? Então a gente precisa saber bem. Questão 15. Menina de 6 anos é atendida pelo mesmo médico na UBS desde que nasceu. Sempre foi uma criança alegre, saudável e sociável. Na última consulta, há cerca de 15 dias, o pai a trouxe porque estava com dor de barriga, mas a paciente permaneceu encolhida e calada o tempo todo, quase não deixando o médico examiná-la. Ou seja, essa menina de 6 anos, ela teve uma mudança no comportamento, praticamente como se ela foi para o outro extremo, né? Era uma criança alegre, saudável e sociável, e na consulta com um médico que ela já conhecia, com um médico que a atende há 6 anos, então não é porque, vamos dizer assim, ela tá com vergonha porque é alguém que ela não conhece. Não, é o médico que ela conhece. Então ela ficou encolhida e calada quase o tempo todo. Há 2 dias, a professora da criança procurou a equipe médica preocupada com a mudança de comportamento da criança. Relatou que foi informada sobre a existência de fotos íntimas da criança numa rede social. A mãe, quando chamada, relatou que está trabalhando e que a criança tem ficado com o pai na maior parte do tempo. Nessa situação, além da avaliação clínica, o médico deve. Então aqui, né, algo muito triste que é trazido nas provas, porque infelizmente, pasmem os senhores, é algo muito comum. É algo que nós iremos lidar no dia a dia, então por isso que é algo que a gente tem que saber manejar, né? Então, uma criança que está passando por um quadro de violência, né? Uma violência sexual. Lembrando que violência sexual não é somente quando tem um contato oral da criança, tendo que fazer algo oral na pessoa, ou uma pessoa colocando a boca em uma parte íntima da criança, ou não somente quando tem um encontro de genitais, né? Ou quando alguém vai masturbar uma criança. Mas aqui já é caracterizada uma violência sexual, porque foi tirado fotos íntimas da criança e estão aí divulgando nas redes sociais, né? Então vamos para as alternativas. Registrar em prontuário dados clínicos de forma isenta de interpretações pessoais. Certo, o médico, tudo que foi relatado para ele, né, tudo que a criança apresentou, ele vai registrar no prontuário sem interpretação pessoal dele. Notificar violência ao SINAM, certo? Aqui, digamos que é assim, a notificação de violência sexual, né, não precisa ter a confirmação. Quando o médico tem a suspeita que está acontecendo uma violência, o médico já tem a obrigação de fazer a notificação para o SINAM. A suspeita já deve ser diagnosticada. E contatar os equipamentos sociais e conselho tutelar para o seguimento do caso juntamente com a equipe, certo? Por se tratar de um menor de idade, é necessário que seja acionado o conselho tutelar. Alternativa A,
certo? Alternativa B. Encaminhar a criança à perícia médica mais próxima da unidade, onde será realizado o exame físico mais detalhado e a coleta de vestígios da violência. Nesse caso, assim, não é um médico que vai encaminhar essa criança para a perícia, certo? Aí já é algo que é competência da polícia. Confirmar a violência antes de notificar ao SINAM, errado. O médico suspeito da violência, ele já deve notificar ao SINAM. Não precisa aguardar a confirmação. Contatar o conselho tutelar, certo? Mas essa aqui tá errada porque, né? E também outra coisa, não é a competência do médico confirmar. Claro que o médico vai fazer ali o exame físico e tal, mas que vai ali no local, na casa para confirmar, não é o médico que faz isso. Graças a Deus. Que deve ser um trabalho muito difícil. Confrontar os dados relatados pela professora com os pais, questionando-os sobre a denúncia e demonstrando preocupação, orientar as medidas de apoio à criança e à família. Errado, gente. Como eu disse, essa não é a função do médico. O médico, ele não vai confirmar a violência. O que ele vai é conversar ali, vai fazer o atendimento, ele vai fazer o exame físico. Tudo que for constatado, ele vai registrar no prontuário. Se tiver a suspeita, ele já notifica ao SINAM e também vai contatar o conselho tutelar. Aí é a polícia que vai se encarregar disso, de conversar, de ir na casa, de confirmar e etc. Alternativa C, errada. Anotar em prontuário os dados da história com suspeita de abuso e denunciar o caso na delegacia mais próxima. Errado, gente. O médico não vai denunciar o caso na polícia. Errado. Encaminhar a criança para um serviço de proteção social local. Também não é a função do médico fazer isso. Então, questão 15, alternativa correta, letra A. Questão 16. Já foi mais da metade. Homem de 44 anos é levado à sala de emergência do pronto-socorro apresentando agitação intensa, confusão mental, tremores generalizados e sudorese profusa. Ao exame físico, verifica-se frequência cardíaca 110, pressão arterial 150 por 110, o paciente é etilista crônico, sem antecedentes patológicos e seus familiares relatam que ele interrompeu o consumo de álcool há 48 horas. O que é muito comum que pacientes que interromperam o consumo de álcool, né? Pacientes que são etilistas crônicos que interrompem o uso crônico de álcool, principalmente aí após as 24 e 48 horas, o que é muito comum que eles apresentem? Delirium tremens. Então, a questão diz agitação, confusão mental, tremores generalizados. A gente é um tremor ao ponto da pessoa não conseguir pegar a xícara da mesa e levar até a boca, ela tá tremendo demais. E sudorese profusa. Então, esse paciente interrompeu o consumo de álcool 48 horas. O paciente está com delirium tremens. O delirium tremens, ele é uma forma grave, né, de abstinência alcoólica. Por isso que acontece, o paciente está ali em abstinência alcoólica. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta respectivamente o diagnóstico correto e a conduta inicial para esse paciente. Então, o paciente está com delirium tremens, certo? Encefalopatia hipertensiva, que está na C e na D, errado, porque a questão diz pressão arterial 150 por 110. A encefalopatia hipertensiva, qual que tem que ser o valor da pressão arterial? Maior ou igual a 180 por 120. Então, o paciente não está com uma encefalopatia hipertensiva. Pressão arterial não está nesse valor de 180 por 120. Qual é a medicação que vai ser usada nesse caso desse delirium tremens? A administração
intravenosa de benzodiazepínicos como o diazepam, certo? Então, delirium tremens, diazepam intravenoso. Questão 16, alternativa correta, letra B. Questão 17. Homem, 39 anos, sem comorbidades, bom estado geral, encontra-se em preparação pré-operatória eletiva de colecistectomia que será realizada por via laparoscópica. Durante a consulta com o médico que o acompanha, o médico manifesta preocupação sobre o que pode. O paciente demonstra preocupação sobre o que pode ingerir e por quanto tempo deve permanecer em jejum antes do procedimento. Nesse caso, o médico deve orientar o paciente a fazer, antes da anestesia, jejum de sólidos por... Qual que é o tempo de jejum de sólidos? 6 a 8 horas e de líquidos claros por 2 horas. Então, esse é o tempo de jejum. Jejum de sólidos, 6 a 8 horas e de líquidos claros por 2 horas. Certo? Questão 17, a alternativa B é a certa. Tem um resuminho lá no Drive, depois eu vou mandar o Drive de novo. Tem um mapa mental bem legal, bem resumidinho, sobre o que eles cobram. Esse é chamado protocolo acerto. Protocolo acerto. Aí depois eu mando lá, que daí tem todos os tempos de jejum certinho. Questão 18. Lactente saudável de 40 dias que atualmente vive em uma unidade de acolhimento é atendido em uma UBS em sua primeira consulta desde o nascimento. Sua cuidadora afirma que não foi realizado teste do pezinho. A respeito da indicação de coleta do teste do pezinho, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá, sobre o teste do pezinho. O teste do pezinho pode ser coletado somente até o 28º dia de vida. Dessa forma, a coleta não poderá ser realizada nesse paciente. Errado. O teste do pezinho ali, ele vai idealmente, ele vai ser coletado segundo, terceiro, quinto dia de vida. Então, esse é o tempo correto que idealmente deve ser coletado o teste do pezinho. Porém, pode ser feito normalmente após o 28º dia de vida. Então, esse paciente ele pode sim fazer o teste do pezinho. A, errado. B, o teste do pezinho pode ser coletado somente apenas entre o terceiro e quinto dia de vida do bebê. Não, não é apenas. Esse é o tempo ideal que seja coletado, terceiro ao quinto dia de vida. Dessa forma, a coleta não poderá ser realizada nesse lactente. Errado, pode ser feito sim. A coleta do teste do pezinho deveria ter sido realizada na maternidade, logo nas primeiras 48 horas de vida do bebê, o que evitaria a situação atual. Não, gente, o paciente ele pode sim fazer o teste do pezinho. A partir de 48 horas o bebê pode fazer? Pode. Idealmente, terceiro ao quinto dia. A alternativa D, a coleta do teste do pezinho após o 28º dia de vida é uma condição de exceção, podendo ser realizada em caso de difícil acesso ao serviço ou de negligência, certo? Idealmente do terceiro ao quinto dia, porém após o 28º dia de vida, pode ser feita a coleta do teste do pezinho, sim. Questão 18, alternativa correta, letra D. Questão 19. Gestante de 25 anos é atendido em uma maternidade no primeiro estágio da fase ativa de trabalho de parto. Seu pré-natal foi de risco habitual e ela está com 40 semanas de gestação. Durante a ausculta intermitente, é detectada uma frequência cardíaca fetal mantida de 100 batimentos por minuto. Então, a frequência cardíaca fetal, ela está levemente diminuída. Diante disso, é realizada a cardiotocografia, que mostra parâmetros normais. Então, cardiotoco normal.
exceto linha de base em torno de 102 batimentos por minuto em um período de 10 minutos. A paciente não apresenta outros sinais ou sintomas de complicações. E o restante do exame físico está dentro dos parâmetros esperados para a fase ativa do trabalho de parto. Diante desse quadro clínico, a conduta adequada é... Então, vamos lá. Encaminhar a paciente para cesariana por se tratar de um sofrimento fetal agudo. Não, o paciente não está com um sofrimento fetal agudo. Ele está com uma leve bradicardia? Sim. Porém, nós não vamos encaminhar essa paciente direto para a cesárea. Nós iremos fazer primeiramente medidas de reanimação uterina, que nós já vamos ver quais são. Administrar ocitocina e acelerar a ultimação do parto por se tratar de sofrimento fetal agudo, nós não faremos ocitocina porque a ocitocina nesse momento ela vai piorar a perfusão placentária. Então não é o que nós vamos fazer de imediato. Iniciar tocolíticos para reduzir a atividade uterina e aguardar melhora espontânea da frequência cardíaca fetal? Errado. Esses tocolíticos, eles são usados para diminuir a contração uterina em mulheres que estão com trabalho de parto prematuro, em gestantes com menos de 34 semanas de gestação. Por quê? É usado tocolítico para inibir o trabalho de parto prematuro. Para quê? Para que seja feita a corticoterapia para o bebê. Então, aqui esse trabalho de parto ele não é prematuro, tá com 40 semanas, tudo certo. A alternativa D, administrar oxigênio, mudar a posição da gestante, reavaliando a frequência cardíaca fetal após alguns minutos. Esse é o certo. Esse bebê, ele está com uma leve bradicardia, batimentos fetais estão diminuídos, então nós vamos fazer medidas de reanimação uterina. Esse é o primeiro passo que nós vamos fazer. Oxigênio, mudar a posição da gestante e reavaliar a frequência cardíaca fetal após alguns minutos. Aí, possivelmente, nós teremos uma melhora na frequência cardíaca fetal, certo? Questão 19, a alternativa correta, letra D. Questão 20. Um casal consulta com o médico de família e comunidade devido à preocupação da esposa com o marido, que tem demonstrado compulsividade relacionada ao consumo de pornografia. Isso tem gerado discussões constantes entre eles, pois o homem é motorista por aplicativo e está deixando de trabalhar devido a esse padrão de comportamento. Então, prefere ficar em casa na telinha do que trabalhar, né? Sem julgamentos, vamos lá. O que tem impactado na saúde financeira da família, que já é difícil. Relata que a prática começou como distração e alívio do estresse, mas admite que tem dificuldade para controlar esses comportamentos e reconhece as consequências que isso tem gerado para o seu contexto familiar. Deixa eu destacar essa parte aqui. Durante a consulta, o médico identifica sinais de baixa autoestima e de ansiedade nesse paciente. Diante desse relato, qual é o grau de motivação do paciente para a mudança de comportamento? Então, eu trouxe aqui os estágios da mudança de comportamento. É só isso que vocês precisam saber para responder essa questão. Então, nós temos aqui alguns estágios. Pré-contemplação, reconhece o problema. Contemplação, o paciente reconhece o problema e tem vontade de mudar. Preparação, o paciente está pronto para agir. Ação é quando o paciente vai praticar um novo comportamento. Manutenção é quando ele procura manter as modificações. Então, a questão diz que, eu destaquei aqui, ó, esse homem, ele admite que tem dificuldade para controlar esses comportamentos
e reconhece que isso tem gerado e reconhece as consequências que isso tem gerado para o seu contexto familiar. Então vamos lá. Ação, errado, porque como que é a ação? O paciente pratica um novo comportamento. Aqui, ele não tem mudança do comportamento. Ele somente admite que tem dificuldade e reconhece as consequências que isso tem trazido para a família. Então, A, errado. Contemplação, certo. O que é a contemplação? É quando o paciente reconhece o problema e tem vontade de mudar. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, a alternativa B é a correta. Alternativa C, pré-contemplação, visto que reconhece o impacto do vício em seu relacionamento e em sua família. Não, gente. A pré-contemplação, o paciente é aquele estágio inicial. O paciente ainda vai ter um pouco de dificuldade para reconhecer o problema. Ele vê que tem um problema, tem. Mas a contemplação, ele já admite o problema e ele já vai reconhecer que esse é não só o problema, mas ele já vê as consequências que isso está trazendo para a família. Essa é a alternativa correta. D. Preparação, visto que a sua percepção sobre os efeitos do vício ainda é limitada, sem possibilidade de mudança. Errado, gente. O paciente ele não está ainda se preparando para mudar. Ele vê o problema, ele admite que tem um problema e, além disso, ele já reconhece as consequências que isso está trazendo. Questão 21. Quase acabando. Homem de 55 anos procura atendimento em uma UBS para renovar prescrição de losartana. Durante a consulta, relata dispneia aos esforços físicos moderados. Além disso, tosse pouco produtiva há alguns anos, o que atribui ao uso de 20 cigarros por dia por 20 anos. Radiografia de tórax revela alargamento dos espaços intercostais, sem outras alterações. Espirometria apresenta os seguintes resultados. Então, o homem de 55 anos, que está com dispneia aos esforços moderados, está com tosse e ele tem aí um histórico de ter fumado 20 cigarros por dia durante 20 anos. Então, o que esse paciente possivelmente está apresentando? Possivelmente está apresentando uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, aqui tem a espirometria. Vamos para a questão, depois a gente vê a espirometria. Diante dos achados, define-se doença pulmonar obstrutiva crônica. Nesse caso, de acordo com os critérios Gold, a doença do paciente pode estar funcionalmente classificada em... Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui é o que eu trouxe, o critério Gold. O que é esse critério Gold? Ele é usado para avaliar o grau de limitação ao fluxo aéreo que esse paciente tem. Então, tem Gold 1, Gold 2, Gold 3 e Gold 4. Qual medida que nós vamos usar para avaliar o Gold? É o VF1, certo? Então, vamos lá. Aqui está o VF1. Valor previsto de acordo com idade, sexo, cor da pele, estatura, tá? Então, o VF1 esperado é que tivesse 365. Qual é o valor que está? 172, certo? Deixa eu fazer a conta aqui. 365 dividido por 2 seria 182. Então, 182 seria 50%, certo? 300, já vou entender por quê. 365 dividido por 2 seria igual a 182. Para o Gold, vocês precisam decorar somente 3 valores: 80, 50 e 30. 80, 50 e 30. Anota aí. Gold 1 é maior a 80. Gold 2 é entre 50 e 79%. Gold 3 é
30 e 49. GOLD 4 menor a 30%. Então, vamos lá. O paciente, metade disso seria 182, certo? Então, o paciente tem menos que 182, ou seja, tá abaixo de 50%. Então, estágio 1 pode ser? Não, porque estágio 1 é quanto? 80%. Mais de 80%. O paciente não tá com mais de 80%. Errado. Estágio 1, errado. Estágio 2 é quanto? De 50, ou melhor, de 79 até 50. O paciente está abaixo de 50. E o estágio 3 é quanto? De 49 a 30%. Esse que é o certo. E o estágio 4 seria abaixo de 30%. O paciente está bem próximo de 50%. 50% é quanto? 182. E o paciente está apresentando 172, que será 1,72, certo? Eu sei que existem algumas continhas que você faz, vezes que você divide, mas eu acho isso muito difícil. Eu acho que se você pega aqui e você divide por 2, você já vai ter um valor aproximado de quanto vai estar, certo? Então, eu fiz na prova dessa maneira, para saber identificar quanto que está. E aí, lembrar do 80, 50, 50, 30, 30, né? Maior a 80, 50 a 79, 30 a 49 e menor a 30. Espero que vocês tenham entendido, gente. E lembrar que o GOLD você sempre vai olhar o VF1, certo? É essa medida aqui que você vai olhar. Questão 22, a questão que gerou bastante confusão, né? Vamos lá. Homem, 40 anos, é levado a uma UPA após sofrer acidente de trabalho enquanto utilizava uma máquina de esmerilhamento. Ele relata que um fragmento metálico de alta velocidade ultrapassou a proteção de seus óculos e atingiu seu olho direito. O paciente apresentava dor intensa no olho afetado, com perda parcial da visão e sensação de corpo estranho. O exame físico revela laceração da conjuntiva bulbar com extravasamento espontâneo de pequena quantidade de conteúdo gelatinoso do olho direito. Foi feio o acidente. Quando nós temos que a questão diz extravasamento de conteúdo gelatinoso pelo olho, gente, isso é característico de trauma ocular, certo? Então, o paciente está apresentando um trauma ocular. Nesse momento, antes de encaminhar o paciente para o especialista, qual é a conduta adequada para o caso? Alternativa A: irrigar o olho afetado com solução salina estéril, fazer penicilina cristalina via endovenosa, reavaliar o paciente após 6 horas. Errado, gente. O paciente que tem trauma ocular, nós não vamos irrigar o olho dele. Quando que nós fazemos irrigadura ocular? Quando somente tem uma queimadura química, por exemplo. A criança que está com... que o pai, sem querer, ali passou protetor solar nos olhos, já aparecendo as questões. Ou quando vai um pouco de faísca nos olhos. Só que aí a questão não vai trazer que o paciente está com perda da visão, que está com laceração, que está com conteúdo gelatinoso extravasando. Então, nesse caso de trauma ocular, isso aqui é um trauma ocular, nós não vamos irrigar o olho, certo? Isso está errado. Alternativa B: colocar escudo rígido, certo? Iniciar fluoroquinolona endovenosa e verificar imunização antitetânica. Essa é a alternativa correta. Em trauma ocular, então, nós vamos ter uma proteção física com escudo rígido, não é com curativo oclusivo, não é usado. Nós vamos iniciar fluoroquinolona endovenosa, vamos fazer esse antibiótico, mas verificar a imunização antitetânica, certo? Letra C: aplicar colírio corticoide no olho. Errado, trauma ocular não se faz colírio. Colocar escudo rígido, certo. Solicitar radiografia de órbita, não. Se for solicitado algum exame,
Posteriormente, será feita uma tomografia sem contraste da órbita, certo? A radiografia não é, como é que se diz? Não é sensível para esses casos. Alternativa D. Aplicar colírio antibiótico no olho afetado, realizar curativo oclusivo? Não, nós não fazemos curativo oclusivo, porque isso vai comprimir muito o olho. O que nós fazemos é colocar um escudo rígido. Prescrever analgesia endovenosa, essa é a alternativa. Analgesia endovenosa está certo, mas aqui está errado. Curativo oclusivo. Lembrar de extravasamento de conteúdo gelatinoso do olho, vai ter laceração. Nós fazemos a proteção física com um escudo rígido. O antibiótico endovenoso, por exemplo, fluoroquinolona. Podemos também fazer uma analgesia endovenosa e verificar como está a vacinação, a imunização antitetânica desse paciente. Lembrar que é escudo rígido. Curativo oclusivo não, porque isso vai fazer uma compressão muito forte no olho, certo? Questão 23 também foi anulada. Questão 24. Mulher é conduzida ao serviço de urgência obstétrica por estar desacordada, após ter apresentado dor abdominal súbita e desmaio em casa. Está com 35 semanas de gestação, é hipertensa crônica, em uso de metildopa e nifedipina. Está inconsciente, apresenta tônus uterino aumentado, com batimento cardíaco fetal de 50 batimentos por minuto. Aqui o bebê, no caso, está com um sofrimento fetal agudo, porque a frequência cardíaca está muito diminuída. Colo uterino fechado e com moderado sangramento escuro por via vaginal. Então, essa paciente está com 35 semanas de gestação, ela está com um sangramento da segunda metade da gestação. Os sangramentos da segunda metade da gestação que aparecem no Revalida são descolamento prematuro de placenta e placenta prévia. Eu tive dificuldade de diferenciar, aí eu gravei da seguinte maneira: quando descola, dói. Por quê? Então, a paciente está aqui, ela vai ter mais de 20 semanas de gestação. Então, sangramento da segunda metade, mais de 20 semanas de gestação. O descolamento prematuro de placenta, além do sangramento que a paciente vai ter, ela vai ter dor abdominal súbita. Então, quando diz sangramento via vaginal mais dor abdominal súbita, isso é descolamento prematuro de placenta. Por quê? Na placenta prévia, a paciente vai ter sangramento? Sim. Só que ela não vai ter dor abdominal. Na placenta prévia, ela pode sim ter o útero hipertônico, certo? O abdominal da barriga vai estar bem dura. Mas dor abdominal é descolamento prematuro de placenta. Então, eu gravei assim: quando descola, dói. Dor abdominal, descolamento prematuro de placenta. Então, com isso, eu já descarto a alternativa D e a alternativa C. Sangramento mais dor abdominal não é placenta prévia. Vamos ver os dados vitais, Frequência cardíaca materna 60, pressão arterial 80/60, paciente está com uma instabilidade hemodinâmica, saturação 94. Diante desse quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta respectivamente o diagnóstico e a conduta adequados. Então, a paciente está com descolamento prematuro de placenta, sangramento mais dor abdominal. E essa paciente está hipotensa, ela está com uma instabilidade hemodinâmica, certo? O que eu preciso fazer com essa paciente? Primeiramente, eu vou fazer a reposição volêmica dessa paciente. E eu preciso tirar esse feto, eu preciso tirar o bebê da paciente o mais rápido possível. Quais são as duas vias de parto que nós temos? Cesárea e via vaginal. Só que essa cesárea, ela precisa ser rápida, ou melhor, esse parto precisa ser rápido. Aqui a questão diz que, cadê o colo? Colo uterino fechado.
Gente, para um colo uterino que está fechado, ele dilatar até 10 centímetros, isso vai demorar demais. Se o colo aqui tivesse 5, 6, 8, ok, tá um pouco mais avançado, só que o colo uterino está fechado. A via de parto mais rápida para essa paciente será a cesárea, certo? Então, descolamento prematuro de placenta, descolamento prematuro de placenta, certo? Priorizar a estabilização hemodinâmica com reposição volêmica, certo? Administrar a reposição volêmica com cristalóides, certo? A paciente está com uma estabilidade hemodinâmica, primeiramente eu vou fazer a reposição volêmica. Posso usar cristalóide tranquilamente. Alternativa A, posicionar a paciente em decúbito lateral, certo? Por que é feito esse decúbito lateral? Porque o útero gravídico, ele vai fazer uma compressão da veia cava. Então, para descomprimir a veia cava, é feito uma reposição da paciente em decúbito lateral esquerdo, porque isso faz com que aumente o retorno venoso. Então, isso também vai contribuir para aumentar a pressão arterial. E realizar cesárea imediatamente, certo? O colo uterino está fechado, vai demorar muito, mesmo que eu administre algum medicamento, vai demorar demais para dilatar. E esse bebê precisa ser tirado rapidamente. E com oxigênio, não tem, a saturação está 94. Iniciar monitorização contínua materno-fetal, certo? Enquanto é preparada para o parto vaginal induzido, não, gente. Isso vai demorar horas e horas. E paciente instável com descolamento prematuro de placenta, reposição volêmica e parto rapidamente. Questão 24, alternativa correta, letra A. Questão 25. Os povos ciganos romani que vivem no Brasil possuem um estilo de vida não homogêneo, com uma cultura muitas vezes divergente. Portanto, é essencial que gestores e profissionais de saúde se aproximem dessa população e conheçam suas questões específicas. Nesse contexto, ao se fazer o planejamento de ações de saúde para essa população, é importante considerar que o que acontece? O INEP gosta muito de trazer, né, povos ciganos, romani, também população indígena, população também com a outra, ribeirinha, certo? Toda prova geralmente tem uma questão se tratando desses povos. O que nós temos que nos lembrar é que, como eu já disse em outros, acho que na semana passada eu falei, nós precisamos respeitar a particularidade de cada um dessas populações diversas, né? E outra coisa que essa questão traz é que nós não podemos, gente, fazer generalizações, certo? A gente tem aquela cabeça, né? O cigano é aquele que fica andando por aí, que não tem parada, que não tem casa. Não é isso. Hoje em dia, inclusive no Brasil, nós temos muitos ciganos e que eles têm muitos deles já têm residência fixa, certo? Então vamos para as alternativas. As questões de saúde são conduzidas por homens na maioria das comunidades ciganas romani, motivo pelo qual as mulheres não devem ir ao hospital sozinha. Esses povos ciganos, romani, essa comunidade, eles são um povo que tem muita diversidade ali no meio dele. Então nós não podemos nós não podemos generalizar, né, dizendo que as questões de saúde são conduzidas por homens, porque vai depender ali de cada população dentro dessa comunidade cigana. Então, A, errado. Letra B. A depressão e o suicídio são problemas de saúde nas comunidades cigana e romani, com maior incidência em mulheres, sendo motivadas pelo racismo e por outras formas de violência. Esse é o correto. Na maioria desses povos, as mulheres ciganas, elas vivem em certa maneira de uma vulnerabilidade, certo? Então é comum que infelizmente ocorra a depressão e o suicídio nessas comunidades.
Alternativa B certa. A C. As mulheres são as lideranças mais respeitadas por toda a comunidade cigana romani. Por isso, para criar um vínculo de confiança com a comunidade, os agentes públicos de saúde devem iniciar a interlocução por elas. Elas não são, na verdade, assim, em todas as populações ali, elas não são as lideranças mais respeitadas. Em algumas partes das comunidades elas são mais respeitadas, porém existem outras que os homens que são mais respeitados e que são os homens que mandam, certo? Então, novamente, a gente não pode generalizar. Ser errada. Os povos ciganos romani optam, em sua grande maioria, por se manterem nômades. Errado, gente. Buscando formas alternativas de garantir saúde e educação. Apesar de atualmente algumas famílias ciganas e romani preferirem residência fixa. Hoje em dia, na verdade, no Brasil, a maioria tem residência fixa. A maioria já não são mais nômades, certo? Isso era algo que era mais antigamente, que ficou conhecido, que a gente acaba falando, isso aí é povo cigano, vive mudando de cidade e tal, não tem parada. Mas na verdade a realidade no Brasil é diferente. A maior parte vai sim ter uma residência fixa, certo?